Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre bancos de dados, que é um assunto essencial na engenharia de software, e esse vídeo vai ser mais introdutório, porque eu pretendo gravar continuações, nas quais eu vou me aprofundar mais no assunto e explorar com vocês a linguagem SQL. O que é um banco de dados? Um banco de dados é basicamente uma coleção de dados de uma organização. E ele é essencial para qualquer empresa. Imagine uma empresa que vende roupas que não sabe o quanto de estoque ela tem. Ou seja, uma empresa que vende roupas sem um banco de dados. Como uma empresa dessa vai permanecer no mercado? É quase impossível. Relacionado a um banco de dados está um sistema gerenciador de banco de dados, porque não é possível acessar diretamente um BD sem um SGBD. O SGBD, portanto, intermedia a recuperação e as alterações nos dados com base no CRUD, que é o Create, o Read, o Update e Delete, entre um software e um banco de dados. Segurança e funcionalidades para a manipulação dos dados são disponibilizadas por um SGBD. Um SGBD deve possuir um padrão ACID, que é um acrônimo para atomicidade, que é o fato de que ou uma ação é executada sobre os dados totalmente ou não é. O C é de consistência, que consiste no fato de que a transação muda o estado de todos os dados ou retorna os dados em seu estado anterior, caso essa transação falhe. O I é de isolamento, que consiste em que uma operação em andamento, ainda não validada, deve permanecer isolada, sem interferências de outra transação em paralelo. E o D é de durabilidade, que garante que mesmo em caso de falha ou de reiniciação do sistema, os dados vão permanecer íntegros. Quais são os tipos de bancos de dados? Há o banco de dados SQL, que é um tipo de banco de dados relacional, em que tabelas são usadas com linhas e colunas para estruturar os dados de forma fixa e organizada a partir da linguagem SQL. Esse tipo de banco de dados é utilizado para aplicações que exigem relações consistentes entre diferentes tabelas. Então, pensando em um banco de dados de uma faculdade, por exemplo, é necessário que uma tabela aluno tenha uma relação com uma tabela curso, para que a gente saiba que aluno cursa que curso. Exemplos de aplicações que utilizam bancos de dados SQL são sistemas financeiros e ERPs, que são sistemas empresariais envolvendo recursos. Exemplos de SGBDs que são SQL são o MySQL, o PostgreSQL, o Oracle Database e o MariaDB.
Outro tipo de banco de dados é o NoSQL, que são bancos de dados não relacionais, já que eles não seguem um esquema fixo de tabelas como o tipo SQL. Portanto, eles são flexíveis e escaláveis para grandes volumes de dados. Eles são utilizados em aplicações que precisam lidar com dados em crescimento rápido e que não exigem uma estrutura definida. Exemplos de aplicações que usam esse tipo de bancos de dados são as redes sociais e as análises de grandes volumes de dados. Exemplos de sistemas gerenciadores de bancos de dados NoSQL são MongoDB, Cassandra e Redis. Eu termino esse vídeo por aqui. Espero que você tenha entendido as primeiras definições sobre bancos de dados e que você continue assistindo os próximos vídeos em que eu vou me aprofundar no assunto e explorar a linguagem SQL. Até mais!